Hoje a gente vai falar da caridade em prece. Mas antes de falar de caridade em forma de prece, ficou um negócio aqui meio na frente, né? Eu não estou olhando quem está para ali. Deixa eu só tentar ajeitar bem aqui. Então, antes da gente falar dessa caridade em formato de prece, eu gostaria de vir trazendo alguns conhecimentos, alguns conceitos antes, para a gente poder chegar ao ponto principal, a cerejinha do nosso bolo, que é falar dessa caridade em formato de prece. Daí, eu sempre gosto de partir dos meus questionamentos que eu faço para mim, e que eu acho que depois, quando a gente está conversando, a gente também se faz, e é bem legal para a gente abrir a mente para alguns entendimentos. Então, o que vem a ser a prece? A gente fala tanto em prece, vamos orar, vamos fazer a nossa prece, enfim. Mas o que vem a ser a prece? A prece nada mais é do que uma conversa íntima que nós travamos com a espiritualidade. E é nesse momento em que nós nos desfazemos de todos os nossos medos, os nossos milindres, as nossas dúvidas, porque a gente coloca para a espiritualidade exatamente aquilo que nós procuramos em forma de consolo, em forma de apoio ou em forma de atendimento às nossas dúvidas. Então a prece, precisamos vê-la a cada dia que passa mais, como esse momento de conversar intimamente com essa espiritualidade maior. Ainda mais, a prece deve ser um diálogo humilde e um diálogo que tenha fé do filho para com o pai. Porque a prece, ela vai daqui para lá. E eu, enquanto filho, sempre que faço as minhas preces, estou me encaminhando, estou transferindo, estou me conectando com Deus para encaminhar para alguém uma boa energia, para agradecer por algum momento ou por algo que aconteceu na minha vida. Nas mais variadas situações, a prece, ela sempre vai ser, ela deve ser esse momento de fervor e esse momento de humildade. Mais ainda, a prece, ela pode envolver a louvação, o pedido e o agradecimento. Eu especialmente gosto de começar a minha prece sempre agradecendo. Porque a gente não pode esquecer de ser grato, tanto pelas coisas boas, que nós consideramos como boas, como também pelas coisas que nós, muitas vezes vemos como ruins, mas que não necessariamente o são. Então, nas nossas preces, que a gente tenha esse pensamento de louvar, pedir, porque nós ainda temos muito essa necessidade de pedido, mas também de agradecer. Ah, Ivone, mas eu faço a minha prece e não peço. Você pode não pedir para você, mas pode pedir por um outro. Então é sempre natural que em uma prece a gente faça. Hoje eu não quero pedir nada, então agradeça pelo que você tem, por quem você é, por esse momento de estar aqui junto, encarnado, junto com outros irmãos de jornada, com quem a gente aprende todos os dias. Mas Emmanuel, sempre com seu carinho, com a sua sabedoria, vem nos falar sobre a força que está contida na prece. E ele traz para a gente uma frase bem interessante. Diz: ninguém pode imaginar, enquanto na Terra, o valor, a extensão e a eficácia de uma prece nascida na fonte viva do sentimento. Eu acho que a gente já pode imaginar. Pensemos numa mãe que o seu filho está de viagem e ela está preocupada. E o que ela pode fazer por esse filho? Enviar boas vibrações em formato de prece. Pensemos em um filho que de repente esteja ali com o seu próprio filho ou com a sua mãe também, num leito de hospital,
passando por situação de doença, e ele eleva o seu pensamento a Deus em uma prece. E essa prece, ela tem força, ela é eficaz, ela tem toda uma energia que a gente não tem noção que possa vir a ter. Pensemos nas mais variadas situações em que a prece, ela carrega consigo uma energia que nós não conseguimos ver, mas que nós podemos sentir. E não é fora do comum que muitas pessoas, quando estão ali no seu momento de oração, venham inclusive a chorar, a verter lágrimas de emoção, justamente pelo pensamento benéfico que estão enviando a alguém, por essa intercessão divina, por esse contato com o Pai Maior. Daí, a gente observa que a prece, para que ela possa ter todas essas características que Emmanuel nos fala, ela depende da intenção e da energia que eu coloco nela. Depende muito de como eu encaminho aquele sentimento de amor para alguém, de como eu me conecto com Deus naquele momento, de agradecer, de louvar, de estar mais próximo dessa espiritualidade. Então, as nossas preces, elas precisam carregar consigo a energia que a gente gostaria de sentir, porque geralmente quando a gente carrega, quando a gente coloca, essa energia toma conta do nosso ser e chega lá onde a gente quer que chegue. Daí, é importante a gente estar atento às nossas palavras. Nós geralmente temos o hábito de fazer os nossos momentos de oração bem automático. Eu não me desenquadro, eu não estou fora desse grupo. Tenho preces, momentos de prece em que eu faço a minha prece automática. E geralmente a gente não presta atenção nas palavras. Mas se a gente quer realmente uma prece que tenha energia, que seja benéfica a todos, a gente tem que sair do automatismo que a gente aprendeu na infância, de simplesmente repetir palavras e colocar sentimento. Isso não quer dizer que eu não possa pegar uma prece que está escrita e declarar aquela prece em benefício de alguém. Mas eu também não posso esquecer que para aquela prece ser mais do que simples palavras, é importante que eu tenha sentimento em tudo aquilo que eu coloco. Daí, saindo da prece, porque não é essa cerejinha do nosso bolo, essa é só uma primeira camada do nosso bolo. Em que consiste a caridade? Já que vamos falar de caridade em prece, o que é a caridade? Jesus, com sua sabedoria milenar, porque ele vai trazendo essa sabedoria de por onde ele passou até que ele chegasse aqui e deixou para nós, disse: a caridade consiste na benevolência para com todos, na indulgência para as imperfeições dos outros e no perdão das ofensas. Quanta dificuldade! A gente tem uma dificuldade tremenda de ser indulgente. A gente tem uma dificuldade tremenda de aceitar que o outro tem limitações. E mais, de aceitar que o outro tem limitações e eu, ao invés de eu criticar, eu tentar ajudar. Mas a gente faz primeiro o nosso lado crítico e a gente ainda coloca assim uma desculpa: somos humanos. Como se isso fosse suficiente para garantir uma desculpa para as nossas ações que não são caritativas. Mas é importante lembrar que a caridade, ela está relacionada a todos os seres. E quando eu coloquei todos os seres, eu poderia ter posto todos os humanos, todos os homens. E eu não quis pensar assim. Porque eu me lembro das primeiras vezes, quando eu cheguei no Fraternidade há muitos anos, tinha uma trabalhadora da casa que ela trazia para a porta, todo sábado, ela dava ração para os cachorros que ficavam na porta.
Que ato de amor! Ela não faz mais isso, eu não sei se teve algum problema com a vizinhança. Mas que ato de amor! Que ato de benevolência! Que ato de reconhecer que aquele serzinho também merece o amor do outro. Daí, a caridade não é só a esmola. Porque quando a gente pega e tira aquele trocado do bolso para dar para alguém, a gente faz mais no sentido de, pega, vai embora. Olha, eu estou te dando uma cesta básica, vai logo, leva logo. Ainda tem aquela situação que eu acho, quando eu era criança eu via muito, mas eu acho degradante. A pessoa bate na sua porta e pede um auxílio, aí você vai lá naquele saco de pão, que nem você comeria, e pega aquele pão duro e dá para quem está com fome. Para quem está com fome, que tem poucos dentes às vezes, em situação de rua, pensa a dificuldade de comer aquele pão duro, seco. E a gente acha que isso que é o auge da caridade. Pensemos. A caridade proíbe humilhar. Se eu faço bem para você, eu não tenho o direito nem de publicar e nem o direito de sair jogando na sua cara que ele fez o bem. Senão isso não é caridade. Também a caridade diminui as distâncias entre as pessoas. Porque quando eu faço a caridade pelo outro, eu digo para ele, eu me importo com você. Eu estou tentando sentir aquilo que você sente e estou tentando diminuir as tuas dificuldades. E a caridade nos eleva. Quantos de nós, quando faz um ato de amor, como a caridade, não se sente feliz e pleno depois de ter realizado? Isso quando a gente faz com sentimento. Esses pontos não são meus. Isso está no Livro dos Espíritos. Olha que legal. Daí, Kardec vem e dá mais uma pontuadinha nessa questão da caridade. E ele diz para a gente assim: continuarei a fazer todo o bem que me seja possível, mesmo aos meus inimigos. Sempre lhes estenderei as mãos para tirá-los de um precipício, se oferecer oportunidade. Eis como entendo a caridade cristã. Retribuamos o mal com o bem e retribuamos o bem com o bem. Até o meu pensamento para com aquele outro é um ato de caridade. E Kardec deixa muito claro isso para a gente. Ele deixa muito claro e nos chama a atenção, nos dá aquele puxãozinho de orelha bem interessante. Não é porque alguém pisou o meu pé que eu vou lá e piso no pé dele também. Quero que você sinta a dor do pisão. Claro que não. Daí, Paulo também complementa e diz assim: a caridade é sofredora, é benigna. A caridade não é invejosa. A caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade nunca falha. E daí, fechando essa primeira parte, que ela era de fundamental importância para a gente chegar até esse momento de agora, falando da prece, falando da caridade. Fechar com esse pontinho aqui de Paulo, que nós conhecemos na música, principalmente do Legião Urbana, com uma outra visão, né? Quem olhou já disse assim, Legião Urbana está na minha cabeça. Mas a gente vê na essência que quando Paulo se referiu, ele não se referiu ao amor, mas à caridade. Opa, caridade também é amor.
Daí, eu quero trazer para vocês, já preparando ali o glacê que vai cobrir o meu bolo antes de botar a minha cereja, que vai ficar lá no alto do meu bolinho ou do meu cupcake. Eu quero trazer para vocês, que é o ponto principal dessa palestra, a prece que mais é dita nesta casa. E para mim, uma das principais e mais belas preces que nós utilizamos dentro do meio espírita. Tanto ela é bela, que eu tenho uma frase tatuada no meu braço. Só uma frase dela, porque se eu botasse toda, ia ser o braço inteiro. Aí eu não ia ter dinheiro para pagar o tatuador e nem ia sobrar braço. Então só tem uma frase. Então, antes de eu começar, eu vou inverter. Eu primeiro vou apresentar para vocês esta prece, para depois eu falar dela. Ao invés de eu jogar a prece lá no final, tá? Deus nos mostra que sois todo poder e bondade. Dai-nos aquele todo da verdade. Ponte do coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao criador desse tempo, ao fruto consumado, ao nome de Deus. Pai, dai ao completo amor, ao Espírito a verdade, para que ele supere ao modo vontade. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre nós. Piedade, Senhor, para aqueles que não nos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes da vossa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas do seu caminho. Todas as lágrimas do seu caminho. Um só coração, um só pensamento inspirado em vós, com um grito de reconhecimento e de amor. Com extenso e nós nos esperamos de braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força de ajudar no começo, a fim de subirmos em vós. Dai-nos a caridade, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas espelhos um desvio de mim, a falsa divina imagem. Eu vou parar bem aqui, porque eu queria trazer a prece de Cáritas. É muito bonito esse vídeo. No finalzinho, eu posso deixar para a gente ver o restante. Bem, vou falar um pouquinho da prece de Cáritas. Então, o nosso ponto principal hoje é essa prece maravilhosa. Um presente em forma de prece. Quando eu era criança, a minha mãe, quando fazia as orações dela, uma das preces que ela mais repetia era a prece de Cáritas. E eu achava muito bonita. Eu até hoje tenho dificuldade de saber a prece toda de cor. Eu não sei decorada toda. Eu sei um pedaço aqui, aí eu me perco lá no finalzinho. Enfim. Mas eu achava muito bonito e eu não entendia por que eu sentia uma emoção tão grande quando a minha mãe declamava a prece de Cáritas. E ficou a curiosidade. Por quê? Por que ela é uma prece tão bonita? Por que nós achamos tão bonita? Nós já refletimos sobre ela? De onde ela veio? Para que ela serve? Qual é o seu fundamento? E foi nesse pensamento que eu propus essa palestra. Conhecer a prece de Cáritas, para poder entender
por que ela é tão forte, por que ela nos emociona tanto, por que ela nos deixa tão embevecidos quando alguém fala para nós a prece de Cáritas ou quando a gente ouve em algum lugar. A prece de Cáritas, ela foi psicografada no século XIX, no ano de 1873, no dia 24 para 25 de dezembro, em Bordeaux, por esta jovem que está ali na fotografia, a Madame, se alguém for bom de francês, me perdoe, Madame Creel. E a Madame, ela era uma das psicógrafas que trabalhou muito junto com e para o trabalho de Allan Kardec. Então, sendo uma médium reconhecida ali na França, porque ela morava na França, já tinha saído da Alemanha e partido para a França há alguns anos. E essa prece, ela tem a sua primeira publicação neste livro, ali, é um livrinho, que é, traduzindo para o português, Raios da Vida Espiritual. Então, uma série de psicografias desta médium, que eu tentei conseguir em português, mas não consegui. Um dia eu consigo. Mas tem uma edição em português. Mas é bem interessante. E aí, partindo desse ponto, eu disse, eu quero mais, eu quero conhecer mais. Por que Cáritas? Por que prece de Cáritas? Por que esse nome Cáritas? A palavra Cáritas quer dizer caridade. Mas por quê? Por que o nome Prece da Caridade? Não entendi. Então eu fui investigar. Meu primeiro pensamento foi, quem seria Cáritas? Porque a prece de Cáritas, ela é assinada por Espírito Cáritas. Então quem é Cáritas? Eu fui investigar. Nesse processo de investigação, eu cheguei a 4 pessoas. Então depois eu vou dizer qual é a minha teoria, tá? Depois que a gente estuda, a gente tem uma teoria e a gente apresenta. Primeiro, dizem pra gente nos livros que tratam do assunto que Cáritas foi uma discípula de Jesus. Em uma de suas encarnações, ela teria sido discípula de Jesus, ou até mais de uma. E faz-se a primeira alusão a Cáritas, a ideia de que ela tenha sido uma das mulheres, das muitas mulheres seguidoras de Jesus, que teria dado a sua própria catacumba como local para as primeiras pregações, naquele período ali, depois que Jesus vai e que os cristãos começam a ser perseguidos. E também que Cáritas tenha vindo a morrer por método de martírio. Daí surge a primeira mulher que pode ter sido Cáritas, que foi a Flávia Domitila, a esposa de um nobre da época, que se preocupava muito em atender aos pobres, que era a responsabilidade dela dentro do movimento cristão que nascia naquele momento, era todos os mártires, ela era responsável de pensar em como eles seriam enterrados, como é que seus despojos seriam retirados dos locais e colocados para a família, e depois colocados na última morada. E justamente por esses atos maravilhosos, que aqui a gente está dando só uma pincelada, que Flávia Domitila teria cometido, de mal para alguns, mas de bem para outros, ela precisou ser exilada, foi afastada do marido, da família, e foi levada para uma ilha grega distante, para não ter contato com mais ninguém. E lá ela morre. A outra mulher que pode ter sido também Cáritas foi Priscila. Priscila,
esposa de Áquila. Áquila, só para a gente lembrar, quando Paulo se transforma e ele deixa de ser perseguidor de Jesus e passa a ser um apóstolo, ele vai trabalhar como fabricante de barracas. E quem dá o emprego para ele é Áquila. E Priscila, uma mulher muito bondosa, ela vai ajudar, ela vai cuidar, ela cuida de todos. Os pobres, os órfãos, as mulheres viúvas, que era exatamente quem eles não queriam no meio deles. Priscila saía na rua pegando todo mundo e levando para casa. E cuidando dos feridos, dos doentes. Priscila conta a história que teria sido a primeira mulher a sofrer martírio. Não temos certeza ainda, nem o historiador principal que a gente investigou tem certeza. Daí, Kardec vem e solta fogo no parquinho. Kardec teve a participação de Cáritas em vários momentos, tanto no Evangelho segundo o Espiritismo, quanto no Livro dos Espíritos. Então, Cáritas vem algumas vezes, faz algumas colocações, e Kardec tem esses registros. Se a gente pegar o Livro dos Espíritos ou o Evangelho, a gente vai encontrar passagens onde Cáritas fala, onde Cáritas apresenta alguma palavra para nós. Só que aí, em 1862, na Revista Espírita, Kardec traz um texto, uma outra psicografia feita por Cáritas, ou seja, apresentada através da médium, seria assinada por Cáritas, e ele diz que aquele espírito Cáritas seria a Imperatriz Irene. Aí a gente diz assim, mas Imperatriz Irene não tem nada a ver com as duas anteriores. Calma, que o caldo ainda vai entornar. E aí Kardec denomina nessa mesma publicação, ele denomina Cáritas como a mendiga para os pobres e sofredores. Então ela seria aquele espírito benevolente que pede, que não tem pena, não tem medo de pedir pelos outros, pelos pobres, por todos aqueles que sofrem. Daí surgiu a dúvida. Imperatriz Irene, e a gente não pode esquecer que nós temos a tradução. Então, Imperatriz Irene, hoje é uma santa na Igreja Ortodoxa. A Imperatriz Irene. Mas também existe a Santa Irene da Igreja Católica. Então, gerou-se mais duas possíveis Irenes. A Irene de Tessalônica. Ela, a Irene, uma virgem, junto com as irmãs Ágape e Quíonia, que resolveram não se casar e se dedicar ao cristianismo. Elas guardavam manuscritos, textos cristãos. E na época, o imperador disse assim, olha, eu quero que todo mundo que carregue esse tipo de texto, ou que guarde, os textos sejam queimados e essa galera seja martirizada. E assim foi. Ágape e Quíonia foram capturadas, fugiram as três, Ágape e Quíonia foram capturadas, e elas tentaram fazer com que elas declarassem que elas não acreditavam em Jesus e nada daquilo que eles estavam pregando. E elas negaram, morreram na fogueira. Mas Irene, a coisa foi pior. Irene, ela era uma virgem e ela foi levada a um prostíbulo para ser violada.
Só que ninguém fez nada com Irene. Estilo Chico Xavier, que foi para dentro de uma casa e botou todas as moças para rezar. Ela fez a mesma coisa. Então, quando eles chegaram, os romanos chegaram para pegar, para juntar a moça para levar para a fogueira, ela estaria sentada junto com todos, clientes e trabalhadoras da casa, orando. Porque ela botou todo mundo para rezar. O imperador zangado fez o seguinte: então vocês não conseguiram fazer ela perder essa virgindade à força? Então vamos expor essa virgindade. E aí colocam ela nua para andar pela cidade e levam ela até a fogueira nua, e ela é queimada nua. Daí a gente pensa quanto essa moça também sofreu. A outra possível Irene de Atenas, essa é uma imperatriz, mãe de Constantino VI, não tão boazinha assim, mas considerada pelos seus da época tanto uma grande regente como uma mulher muito piedosa. Infelizmente, ela comete um ato que é o de matar o próprio filho, porque ele estava querendo tocar o terror ali no ambiente. Para ela poder ser imperatriz e para ela poder segurar todas as situações que estavam acontecendo naquela época, ela mata o próprio filho. Ela manda matar o próprio filho. Mas naquela época, os cristãos não podiam ter os seus santos, os seus ícones, os seus símbolos. Tinham sido proibidos. E ela restaura isso. Ela passa a permitir que os cristãos utilizem os seus símbolos, tudo aquilo que precisavam para o seu momento ali com Deus. Ela reajusta todas as relações da corte com a igreja, que estavam quebradas, estavam rompidas. E os mosteiros pagavam altas taxas de impostos e ela isenta todo mundo. Por causa disso, ela começa a ser mais mal vista pelo próximo imperador, também familiar, e ela sai para o exílio, e no exílio ela também é martirizada. Daí, eu tiro a minha conclusão. Essa é minha. Eu acho que Cáritas não é uma mulher. Cáritas é um grupo de mulheres benevolentes, amorosas, caridosas, gentis, que pensam no bem-estar do outro. Porque se a gente olhar 4 mulheres desse porte, seria injusto dizer que é só uma, enquanto essas 4 têm toda essa capacidade. Mas isso não pode ser. Não pode se dizer também que não tenha sido de uma encarnação para outra, porque o espaço de tempo dá. O espaço de tempo dá. Mas, enfim, vamos lá. Cáritas, terminamos essa fofoca espiritual. Vamos agora para Cáritas. E Cáritas, quando ela aparece no Evangelho, num dos momentos em que ela aparece no Evangelho, em 1861, ela diz para a gente: chamo-me Caridade. Sigo o caminho principal que conduz a Deus. Acompanhai-me, pois conheço a meta que deveis todos visar. Dei esta manhã o meu giro habitual, e com o coração amargurado, venho dizer-vos, ó meus amigos, que de misérias, que de lágrimas, quanto tendes de fazer para secá-las todas? E aí ela está se referindo às pessoas que sofrem, às pessoas que sentem dores, às pessoas que não têm o que comer, às pessoas que estão com frio, às pessoas que estão com sede. E ela chama a todos a atenção para que se doem um pouco mais, para que atuem, para que trabalhem em prol dessas pessoas, do outro. Daí, Cáritas, na Revista Espírita, vem e diz para nós assim: faz frio, chove, o vento sopra muito forte. Abri-me bem depressa, meus amados, vós que sabeis que quando a caridade bate à vossa porta, é que encontrou muitos infelizes em seu caminho.
Abri o vosso coração para receber minhas confidências. Abri a vossa bolsa para enxugar as lágrimas dos meus protegidos. E escutai-me com essa emoção que a dor faz subir de vossa alma aos lábios. Obrigado, entrei. Daí, Cáritas deixa muito claro que ela está muito mais preocupada com o outro do que consigo mesma. E ela nos chama, nos convida a pensar no outro, a cuidar do outro, porque essa é a principal missão dela. Daí, voltando à prece de Cáritas, lembrem, em um pequeno momento, logo de início, ela pede. Cáritas passa a prece inteira se referindo a nós e nos implorando. E implorando a Deus também. Para que todos tenham força para passar pelas suas dificuldades. Quantos de nós, em dificuldade, não nos sentimos fracos? Não sentimos que de repente nós não vamos conseguir terminar aquela jornada. E naquele momento a gente se dirige a Deus e diz: me ajuda. Cáritas faz o inverso. Ela pede para Deus para ajudar a todos que passam por dificuldades. Porque não é só um, todos têm dificuldades para passar. Cáritas vai além. Ela diz: olha, Deus, dê luz a quem tem dúvida. Porque a dúvida é uma questão muito séria para as pessoas. Há pessoas que precisam acreditar em Ti, ou há pessoas que precisam acreditar que o dia de amanhã será diferente do de hoje. E se a Tua luz chegar aos corações dessas pessoas, tudo pode mudar. Cáritas vai mais, ela pede compaixão e caridade para o homem. E é exatamente essa frase que está no meu braço. Deus, dai ao homem a compaixão e a caridade. Por quê? Porque nós precisamos ter mais amor pelo outro. A gente pensa muito na gente, mas e o outro? Aquele que de repente te liga e diz: ô, minha irmã, eu estou precisando tanto conversar. Não posso, agora não dá. 5 minutinhos só. Não posso, não tenho tempo. De repente é aquela pessoa que tira a tua paciência. E que você precisa. É importante. É caridade. Dar um pouco de amor a quem te pede. A quem naquele momento sente uma dor física, emocional e quer só um pouco da tua caridade. Cáritas vai mais, ela roga. Orientações ao viajante. Quantos de nós nessa nossa viagem terrena tem horas que nos encontramos perdidos e pensamos: por que eu estou aqui? De onde eu vim, para onde eu vou? Para quê? Por quê? E Cáritas nos coloca para pensar e pede para Deus: auxilie, meu Pai. Oriente essas pessoas, porque elas precisam do teu amor. Cáritas vai mais, ela pede consolo aos aflitos. Porque quando nós estamos tristes, nós estamos preocupados, o que a gente mais quer é um colo, um cuidado, um carinho. E Cáritas roga por nós. Cáritas pede esse consolo para todos nós. Cáritas pede repouso ao doente. Quantas pessoas doentes, adoentadas, precisam se aquietar para ficar boas, mas elas não conseguem porque tem um filho para sustentar, um pai para cuidar, um marido para acompanhar, ou uma esposa também, e esse momento de repouso não lhes é permitido. Mas Cáritas continua pedindo. Cáritas pede arrependimento ao culpado, para que Deus ilumine essa criatura e ela consiga se arrepender de coisas que ela possa ter feito ontem e hoje, justamente para que ela não faça mais amanhã. Cáritas pede a verdade ao Espírito. Quantos espíritos estão por aí e de repente não sabem nem o que aconteceu? Estão perdidos. Não sabem se estão encarnados ou desencarnados. E ela pede para Deus:
Mostra, meu Pai, para esses espíritos a verdade que eles precisam conhecer. Encaminhamento para as crianças. As nossas crianças, quando são colocadas em nossas vidas, como pais, como tios, como irmãos mais velhos, nos é dada a responsabilidade de também levá-los ao caminho do bem. E Cáritas pede para Deus: ilumina esses pais, esses irmãos, esses tios, esses avós, essas avós, para encaminhar esses filhos por teu intermédio. E diz mais: família e amor para os órfãos. Quantas crianças nascem todos os dias precisando de um pouco de amor, e nós achamos que simplesmente um brinquedo no Natal ou no Dia das Crianças, ou o auxílio que eu dou em uma creche ou em um local onde abrigam crianças é suficiente, enquanto na verdade existem crianças precisando de lar. Mas Cáritas pede, e em algum momento um coração será tocado. Cáritas segue clamando pela bondade de Deus. Não é para mim, não é para você, não é para você, é para todos nós. Porque Cáritas não tem um escolhido, Cáritas escolhe todos nós, todos os dias. Quando alguém declama a sua prece, ela escolhe todos os que podem ser atendidos por ela. Cáritas diz mais: piedade aos ignorantes. Quando a gente não sabe que estamos cometendo um ato mau, Senhor, tem de piedade. Ele não sabe o que faz. Pela esperança aos sofredores. Quantos sofrem e se sentem desesperançados, achando que hoje é o último dia, ou não tem mais chance de encontrar a saúde, a felicidade. Cáritas pede por eles. Cáritas vai e canaliza por sua prece, porque essa prece ela também nos auxilia a canalizar sentimentos, a paz. Quantos de nós, depois de recitar a prece de Cáritas, se sente em paz, se sente com esperança, sente que a sua fé foi renovada e sente mais ainda que todas as dores e todos os sofrimentos foram minimizados. É justamente nesse sentido que Cáritas suplica a oportunidade do progresso para todos nós. Quando nós passamos por todas as nossas dificuldades, quando nós passamos por todas as nossas dores, nós progredimos, a gente aprende. Todo dia a gente aprende um pouquinho mais. Infelizmente, ainda aprendemos mais pela dor do que pelo amor. Ela também pede a misericórdia divina. Pai, tende amor por todos esses, independente do que eles fazem ou deixam de fazer. Tem amor, meu Pai. E ela vai e diz: Senhor, dê para eles, nos ajude, para que eles tenham a caridade pura em seus corações. Ela também suplica pela fé e pela razão, porque muitas vezes nós achamos que a fé nos basta, ou que a razão nos basta. E toda balança tem 2 pratos, com exceção das digitais. Toda balança tem 2 pratos, justamente para encontrar o equilíbrio. E Cáritas pede, acima de tudo, a simplicidade. É daí que a prece de Cáritas nos leva a alguns sentimentos. Não sei se vocês já tiveram essa... Depois de declarar a prece de Cáritas, ter um sentimento diferente. Que sentimento? A elevação. A gente acha que depois que a gente recita a prece, a gente se sente mais perto de Deus. A gente se sente mais perto da espiritualidade superior. A gente se sente mais limpo, mais puro, mais amoroso.
mais gentil. A gente se sente mais puro, como se na hora em que nós declamamos a prece de Cáritas, a gente colocasse para fora todas as nossas impurezas. Como se ela funcionasse como um banho que retira de nós tudo aquilo que não nos interessa mais carregar. E Cáritas, com sua prece, nos inspira a cuidar do próximo, nos inspira a cuidar do próximo, não só com um copo de sopa, mas também com uma oração, mas também com um ombro amigo, mas também com uma coçadinha na cabeça, mas também com aquela ação que eu posso fazer dentro do meu lar. Eu gosto de pensar que a caridade começa em casa, nas pequenas coisas. A caridade começa no copo que eu tiro da mesa, lá dentro da minha casa. A caridade começa no boa noite caloroso e amoroso, gentil, que eu dou para minha mãe, para o meu pai, para minha avó, para o meu avô, para o meu irmão. Aquela irmã, ou aquele irmão, ou aquele sobrinho, ou aquele parente que nos tira a paciência, mas a gente recobra toda a paciência e dá para ele um pouco do nosso amor, seja em palavras, ou seja simplesmente ouvindo aquele irmão. E Cáritas, com sua prece, nos protege, faz com que nós nos sintamos mais protegidos, mais amados, mais queridos. Cáritas segue com sua prece, nos mostrando que a caridade pode ser feita nas mais variadas formas. Não só na material, mas também na espiritual, mas também no pensamento. Não sei o que eu posso fazer de bom para o outro. Pense algo bom para ele. Você já faz um ato de amor muito grande. Além do mais, a prece de Cáritas nos leva ao alto amor, porque é muito complicado amar o outro se eu não me amo. Eu preciso amar o outro, mas eu também preciso me amar. E se me leva ao alto amor, me leva ao amor ao próximo. Meus queridos, a prece de Cáritas, depois desse estudo, depois dessa explanação, tenho certeza que ela vai se tornar uma outra prece na mente de vocês. Por mais que a gente leia, agora a gente vai prestar atenção em que momento ela clama, em que momento ela suplica. E se eu faço a prece de Cáritas para alguém, eu estou, na verdade, naquele momento em que eu faço em prol de alguém, emitindo energias de amor para aquele alguém, eu estou também fazendo um ato de caridade. Daí, antes de dizer o meu que assim seja, para a gente poder preparar, como boa professora que sou, para a gente poder preparar, a gente teve que estudar. Então, não temos na nossa livraria, eu fui atrás, infelizmente, mas um dos principais livros que levantou essa história a respeito da prece de Cáritas é Cáritas e sua prece histórica. Mas a gente não vai encontrar alguma coisa no livro dos Mártires, a gente vai encontrar no livro A Prece também. Irene de Atenas, que conta a história de Irene de Atenas. Na Revista Espírita, eu botei aqui só uma capinha qualquer, agora que eu estou me tocando, que eu botei uma capinha qualquer. No Evangelho segundo o Espiritismo, e aquele outro livrinho lá pequenininho, que é o livrinho de formato Kindle, mas ele não é muito aprofundado. No entanto, temos uma bibliografia muito pequena para estudar Cáritas, mas uma bibliografia que te faz pensar muito. Alguém tem alguma pergunta?